Aí, hoje eu lembrei de começar a filmar em casa. Eu tô saindo já porque eu vou para dois debates hoje. O primeiro vai ser o que eu queria ir mesmo contra o vereador Rubinho Nunes, que eu já fiz react aqui no canal. E o segundo é contra um doidão lá que é amigo do Rubinho Nunes. Mas, enfim, eu resolvi filmar esse vlog de novo porque eu achei interessante registrar esses momentos. E eu decidi ir com essa camisa de novo, que é a mesma camisa que eu fui lá no do Sérgio Sacani, porque geral vai com aquelas camisas vermelhona, com frase comunista, com símbolo de esquerda e tal. Mas eu decidi ir com uma que não tem nada disso para não criar nenhum tipo de distração e o vereador não saber me decifrar muito bem, tá ligado? Para ver se a gente consegue entrar na mente dele, porque esse vai ser o objetivo, é entrar na mente desse otário. Vamos lá. Queremos nossas mulheres vivas! Queremos nossas mulheres vivas! Queremos nossas mulheres vivas! Queremos nossas mulheres vivas! Mulheres vivas! Tô chegando aqui no metrô Capão Redondo. Lá atrás estava tendo uma manifestação de movimento das mulheres, vocês viram? É isso aí, as ruas da periferia estão gritando por justiça. Agora vamos comprar o nosso bilhete de metrô, que eu não tenho bilhete único. Mas então, a gente está indo lá para esse debate com o Rubinho, e aí eu fui ler as afirmações que ele fez, pra gente dar uma estudada, e é só afirmação besta, mano, só afirmação burrona, tipo assim, se você é socialista, por que você não divide o seu salário com alguém? Sabe esses argumentos bem merda mesmo? Então assim, eu acho que o desafio desse debate vai ser a gente conseguir fazer um debate de nível. Porque o Rubinho, eu acho que ele não consegue fazer um debate de nível, só consegue fazer com espantalho. Mas vamos ver, né? O metrô chegando aí. Ah não, é do outro lado que chegou. É só do outro lado, ó. Vamos esperar mais então. Não, e vocês não sabem, da outra vez eu fui lá no mesmo estúdio. Aí eu fui até o Santa Cruz e fui até a Vila Mariana. Aí depois eu descobri que essa estação aqui, ó, Hospital São Paulo, é a mais perto que tem do lugar. Então eu não precisava ter ido até a Vila Mariana, era só ir até ali que aí dá pra ir a pé. Peguei um lugar longe, mas vou tentar pegar a cadeira lá, hein? Vamos lá. Aí, ó, tá acabando aqui o segundo debate. Aconteceu um bagulho muito louco, eu já vou contar. Deixa eu contar rapidão. Eu ia participar de dois debates só, né? Só que um tava marcado para as 11 horas e o outro para as 3 da tarde. Então, nesse meio tempo ia ter um outro debate. E aí eu falei pra produção, pô, gente, se precisar de mais gente aí, eu faço. Aí eu fui lá e participei de um segundo debate. Foi contra aquele Douglas Garcia, que era um deputado estadual por São Paulo. Peraí, só deixa aqui no banheiro rapidão, que aí eu vou ter um terceiro debate agora. Então, aí nesse segundo debate, teve um maluco lá, com a camisa do Real Madrid, que tava sentado na pontinha, logo no lugar mais perto. E ele tava aceleradão, parecia que tava cheirado, assim. E aí no final do debate ele estranhou o Douglas, o ex-deputado, e foi tipo assim, pra cima dele, tá ligado? Ele saiu da cadeira dele, foi até a cadeira do Douglas, pegou assim pelo colarinho e a cadeira do Douglas quebrou. Já tava meio que desmontando aquelas cadeiras de madeira fraquinha. E a cadeira desmontou, e aí tiraram o maluco do estúdio. E aí eu fiquei tipo assim, caralho, que doideira. Mas depois os malucos me falaram, pô, isso aí foi tudo combinado. Esse mano aí que foi ameaçar o Douglas era do MBL e tava aí tudo combinado. E aí depois que eles me falaram, eu pensei, pô, faz sentido, porque a reação do Douglas foi muito calma, tá ligado? Então, enfim, eu acho que ele meteu essa. E ele falou que não vai usar, tá ligado? Não vai usar esse corte, falou que vai tirar esse corte. Eu duvido que ele vai tirar esse corte, mas vamos ver. Hein, ó, rapaziada? E aquela hora que os caras falaram assim, não, pessoal, quem quiser tirar foto com o Rubinho Nunes depois... Intragável, intragável esse cara. Que isso, mano, é louco, né, mano? Você tirou foto com ele, Ramon? Se pudesse tirar uma foto dando um tapa na cara. É uma cadeirada. Depende de como é essa foto, né, galera? Se for todo mundo dando bicuda nele... O Ramon teve uma informação aqui, se tu foi tentar sentar naquela cadeira e o maluco falou que não era pra sentar lá,
tinha outro candidato, outro participante sentado naquela cadeira, a produção tirou ele da cadeira e botou do outro lado e deixou aquela cadeira vazia, reservada, até que chegou esse integrante. Com a camisa do Real Com a Madrid. camisa do Real Madrid e tal. E na última pauta, a quinta pauta, a produção chegou e bateu nele, ó, é a última pauta. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Então assim, esse cara ele é do MBL, mano. O bagulho assim todo armado, o bagulho todo. Então ele já foi lá pra arregaçar o Douglas. Ele não arregaçou. Ele só quebrou a cadeira que já tava zoada. Foi lá, deu uma empurrada e já era. Entendeu? Mas, mano, eu acreditei pra caralho. Tipo assim, só quando os malucos falou, ô, esse cara aí é da MBL. Aí eu falei, pô, faz sentido, porque a reação do Douglas não foi uma reação de quem tá sendo atacado. Né? Eu não sabia que ele era do MBL, mas eu já conhecia esse cara, eu sabia que ele era meio histérico, porque eu já fui em alguns outros debates. Eu não sabia que ele era do MBL, mas sabia que ali tinha coisa, entendeu? Pode procurar em outros 20 contra 1, esse cara já apareceu inclusive debatendo do lado da direita. E no final isso é bom, né? Bom pro podcast, vai ter uma chamada ali polêmica e tal. Mas é bom pro Douglas também, porque com certeza ele disse que não vai aparecer esse vitimizado. É teatrinho querendo mostrar que a esquerda é agressiva e não foi nada exato. E outra coisa, esse estereótipo em cima de nós. Outra coisa, o host lá falou com nós, eu vou ser o primeiro a postar, vai dar view. É lógico. O Douglas veio meter o louco e falou assim, não, essa cena de briga não vou colocar o corte aí não. Eu falei, mano, eu dou meu cu pro mendigo se você não for postar esse corte. Com areia. Agora a gente vai pro terceiro debate. Eu senti que no primeiro o Rubinho Nunes permitiu a gente falar um pouquinho mais. Só que a estratégia de debate do Rubinho era ficar fazendo várias perguntinhas enquanto a gente tava falando, pra meio que ir mudando de assunto, assim, sabe? Aí no segundo debate é um maluco bem mais, tipo, que interrompe, esse Douglas. Depois eu descobri que ele é dessa galera que fica indo em manifestação de quem discorda pra ficar criando muvuca, tá ligado? Mas aí nesses dois debates eu fui umas 3 vezes lá na cadeira da frente, consegui fazer umas 3 falas. Eu acho que a melhor foi eu acho que a minha segunda fala, tanto contra o Rubinho quanto o Douglas. Depois, quando eu chegar em casa, eu lembro melhor os assuntos, porque agora eu vou me preparar para esse terceiro aqui. É um doidão aí que eu não conheço, mas que eu vi que ele foi na caminhada do Nicolas tomar raio na cabeça. Então vamos debater com ele agora. Aí, ó, terceiro debate do dia, hein? Todo mundo debateu 3 vezes, né? 3 vezes. E aí, vocês estão cansados já? Pô, teve até porradaria. Ouviram muita bosta já? Difícil, hein? Fala, seus ouvidos de pinico. Lei da pena aqui, hein? A lei da pena aplicada aqui não pode cadeira. Nos outros debates eu fiquei muito longe, mano. Mas eu consegui falar mesmo assim. Só que nesse, ó a cadeirinha aqui, ó. Bem na minha frente. Nesse aqui eu vou conseguir falar à vontade. Aí, saímos do terceiro debate. O terceiro foi o mais engraçado, mano. O maluco era doidinho, velho. Doidinho. Cara, mó pinta de lacrador, assim, ó. Não deixava ninguém falar. Porra, mó confusão da porra. Mas foi engraçado, pelo menos. Mano, eu achei engraçado. Ele soltava muitas frases, assim. O Flávio nunca fez uma rachadinha. Os caras ficavam assim. Eu não uso arma pra machucar alguém. Eu uso arma por amor. Ele meteu essa. Meteu. Usa arma por amor, caralho, mano. O cara mais negacionista. Qual o crime de Bolsonaro? Ele não está preso. Ele está... Como é que ele falou, mano? Está em cativeiro político. Cativeiro político, caralho. Inocente do Bozo. Mano, eu achei isso muito engraçado, velho, na moral. Aí, tô voltando pra casa depois de 3 debates. O primeiro eu considero que foi um pouco mais frio. O segundo já foi um pouco mais agitado. Era um cara muito mais falastrão. E o terceiro foi mais ainda, mano. Parece que foi assim, foi subindo de nível de maluquice, tá ligado? Não maluquice só o que os caras falavam, mas o nível dos debates. No terceiro já tava muito mais a galera batendo boca, discutindo, tá ligado? No primeiro ainda teve chance contra o Rubinho Nunes, aí a gente ainda construiu alguns raciocínios mais longos. Mas esse último a galera tava até desistindo de ir lá na frente debater com o maluco lá, que chama Malcolm. Aí a galera tava até desanimada de ir debater com ele porque ele interrompia muito, mano. Então a galera sentiu que foi mais cansativo
Mas eu sinceramente achei que foi muito mais engraçado esse terceiro, mano. O maluco fala muita merda, então eu achei que fica muito mais engraçado o debate de assistir. Mas em questão de ideias, é um provocador. O segundo e o terceiro debate contra o Douglas e contra o Malcolm, os dois são um provocador de ficar indo lá em Universidade Federal, provocar um estudante, tá ligado? Indo lá na USP, que nem o Pavanato, ficar indo na USP pra fazer os debatezinhos embate, filmar sendo agredido. Eles são esses caras, tá ligado? Que faz isso. Mas enfim, eu acho que a gente conseguiu debater bem, acho que vai sair uns cortes aí. Vou gravar o encerramento aqui na casa da minha sogra, porque todo mundo saiu e tá mais silêncio do que tá na minha casa. Eu fui pros debates ontem, né? Eu vou só dar uma geral para vocês entenderem como é que foi a dinâmica. Eu ia participar de 2 debates, mas eu acabei participando de 3. E 2 contra vereadores atualmente eleitos e 1 contra um ex-deputado estadual de São Paulo, que tá tentando se candidatar de novo, mas eu fiquei sabendo que tá meio flopado. E, enfim... O primeiro debate era o que eu tinha mais interesse de participar contra o Rubinho Nunes, né? Porque ele é um vereador que teve mais de 100 mil votos em São Paulo, então é um cara que tem um peso na direita, mas as afirmações que ele trouxe eram geralmente espantalhos sobre socialismo. Tinha uma afirmação que era: o socialismo não deu errado, ele é errado. E aí eu tentei trazer o exemplo histórico do Chile, do Salvador Allende. Acho que é um exemplo bom para dar para um conservador de direita, porque foi uma experiência socialista que aconteceu sem revolução, sabe? O povo chileno estava construindo a via democrática para o socialismo. No primeiro ano de governo, o Allende construiu mais de 100 mil moradias populares. Ele fez a reforma agrária. Ele estava distribuindo meio litro de leite por dia para cada criança do Chile para combater a desnutrição. Ele nacionalizou a principal riqueza do país, que eram as minas de cobre. Então eu acho essa uma experiência bem positiva do socialismo, que durou pouco tempo, né? 3 anos depois, o Palácio Presidencial foi bombardeado pelos Estados Unidos e o Salvador Allende foi assassinado. Então, enfim, eu trouxe essa experiência porque eu achava que seria difícil de questionar. E aí, realmente, eu senti que quando eu trouxe isso, o Rubinho não soube muito, mas a tática do Rubinho é essa. Enquanto você vai falando, ele vai tentando fazer outras perguntas em cima para você ir quebrando a sua linha de raciocínio, assim, sabe? Em alguns momentos eu até escutava o Ramon falando na roda: mantenha a sua linha, porque os caras tentavam desconcentrar a gente direto, sabe? O segundo debate contra o Douglas Garcia foi que aconteceu aquela doideira lá. Na última pauta aconteceu lá aquela briga fake, aquele teatrinho, que provavelmente vai pro canal lá do TubaCast, aí vocês vão ficar sabendo, mas foi tudo fake. Só que o tema daquele segundo debate era um pouco mais difícil pra mim, porque o tema era um negro de direita versus 13 esquerdistas. E, enfim, tinha negros de esquerda também, mas tinha vários brancos. E aí o Douglas, eu sabia que ele ia usar esse argumento, assim como ele usou, de: não, mas vocês não pregam lugar de fala? Como é que você sabe como o negro se sente, sendo que... E aí eu falei, bom, então eu vou pro exemplo histórico. Tinha uma afirmação dele que era: a esquerda quer tratar o negro como seu animal de estimação. E aí eu dei o exemplo histórico. Eu falei, durante a Guerra Fria era um embate entre esquerda e direita. E, enfim, a direita tinha os países que estavam lutando pela colonização, né? Por exemplo, França, por exemplo, o Portugal em Angola. A luta de independência da Angola era o quê? Era a direita capitalista lutando a favor da colonização, de manter a colonização. E a esquerda, na época, lutava contra a colonização, né? A União Soviética mandava tropas para ajudar nos movimentos de libertação nacional na África. Então esse era um exemplo que eu dei. Como na França, antigamente eles colocavam africanos dentro de jaulas em zoológicos para exibir literalmente como animais. Então, enfim, indo para esses argumentos, os caras não sabem muito retrucar, então eles acabam tentando mudar de assunto. E aí o maior exemplo disso para mim foi o último. O último debate foi contra um cara que eu não sabia que ele era vereador, mas ele é vereador lá da cidade que o Rubinho Nunes veio, que é Vinhedo. É uma cidade do interior de São Paulo que tem uns playboy lá. E aí esse era Malcolm Mazzucato, acho que era o nome do cara. E é um vereador, se eu não me engano, ele é filiado hoje ao União Brasil. E ele é amiguinho do Nicolas Ferreira, tem toda essa questão aí. E aí
eu fui o primeiro, porque aí foi o primeiro debate. Nos outros debates eu tinha ficado meio longe, sabe? Meus amigos combinaram, o Jimmy Bro e o Ramon Ortiz falaram assim, mano, vamos sentar perto aqui, dessas cadeiras que tá mais perto. Só que antes de entrar no estúdio eu fui no banheiro, tá ligado? Quando eu voltei do banheiro já tava a galera sentada assim, e aí sobrou os pior lugar pra mim lá. E aí contra o Rubinho e o Douglas Garcia eu fiquei num lugar longe. Só que aí, quando foi o terceiro debate contra o Malcolm, aí sobrou exatamente a cadeira da ponta. Aquela cadeira que o maluco fake do MBL tinha ficado antes pra ir lá com o Douglas. E aí, tipo assim, aí eu consegui ficar perto e aí eu fui o primeiro do debate. Então vai sair tudo no TubaCast, tá, gente? Só esqueci de falar, era no canal do TubaCast. Já assisti alguns debates lá. Mas acho que ele tá, enfim, começando a investir mais agora nesse negócio de debate um contra vários, né? E aí nesse terceiro debate eu consegui ser o primeiro, até porque também as afirmações do cara eram horríveis, assim. A primeira era, todo esquerdista é burro ou mau caráter? E aí quando ele foi escrever mau caráter, ele escreveu mal com L. E até foi a primeira coisa que eu citei no debate. Eu falei, mano, não dá pra levar essa sua frase a sério, primeiro que você escreveu mal com L. Aí ele ficou metendo louco, onde que você viu isso? Não, eu não mandei isso não. E aí depois eu dei o exemplo do Daniel Vorcaro, falando do Daniel Vorcaro, do Banco Master, era um eleitor da direita, financiador da direita, doou 3 milhões para a campanha do Bolsonaro, 2 milhões para a campanha do Tarcísio. Aí o Malcolm falou assim, já sei, você vai falar que o Nicolas pegou carona no jatinho dele. E eu não ia falar isso não. Mas eu falei assim, já que você tá falando, ele pegou 10 vezes, né? Aí ele meteu o louco que o Nicolas meteu, falando, não, então se você pegar um Uber e daqui a 5 anos ele cometeu um crime, aí você vai ser culpado. Aí eu falei, não, mas não é só isso, o Nicolas também estava na lista de contatos do Vorcaro. Aí o Malcolm falou, mas se bobear, até a sua mãe tá na lista de contatos. Aí eu falei, não, minha mãe não tá não. Era só política de direita, do PP, do PL, do União Brasil, do PSD, é só esses caras. Mas enfim, eu sinto que esse último debate, ele percebeu que a galera estava sendo mais ligeira que ele, e aí ele tentou ficar interrompendo muito. Ele teve que usar pra caralho a tática de interromper os outros, porque ele sabia que ele tava perdendo. Porque ele fazia muitas afirmações burras, tá ligado? Era relativamente tranquilo argumentar com ele. O difícil era só você conseguir manter uma conversa, porque ele estava tentando avacalhar. Mas eu acho que no final das contas o saldo foi positivo. Nos 3 debates, eu acho que o único momento em que eu talvez não soube me expressar tão bem foi em uma das premissas do Douglas Garcia, mas às vezes os caras escreviam umas afirmações tão ruins que a galera ficava até desmotivada de ir lá na cadeira da frente disputar pra falar, porque tipo assim, essa premissa aí tá uma bosta. Aí teve uma que eu tentei falar lá, aí o Douglas tentou me dar um contra-jogo assim, e aí eu senti que foi a única vez que talvez eu dei um espaço ali pra disputa, mas nos outros eu considero que, eu tava argumentando bem, consegui participar do jogo, que é basicamente quem consegue argumentar melhor e mais rápido, né? Quem consegue pensar nas frases mais diretas possíveis para denotar os principais problemas na fala da pessoa que está no centro da roda. E é isso, eu considero que esse objetivo foi alcançado. Fico feliz de ter debatido contra políticos, porque eu estava fazendo os react aqui no canal, então eu fui lá pessoalmente mostrar que eu não fico só em casa falando dos outros, fui lá falar na cara dos malucos também. E se você quer apoiar esse meu trabalho, eu vou deixar a chave Pix e o Apoia-se aí embaixo. Para assinar o Apoia-se, você cadastra o número do cartão de crédito e aí você decide o valor que você quer contribuir mensalmente. E aí depois você vai receber no seu e-mail um link para participar do nosso grupo de Telegram. Se você não quiser passar por essa burocracia, você pode contribuir na chave Pix do canal. Em breve vai ter mais react. Quando lançar esses debates no TubaCast, eu vou reagir aqui no canal também. E vou lançar uns cortes nas outras redes sociais. Se puder apoiar meu trabalho, apoie. Se não puder contribuir financeiramente, o seu like, o hypar, comentário, compartilhamento já ajuda demais. Demorou? Se você assistiu até o final, deixa um comentário escrito: quero ver os debates. É nóis!